Seja muito bem-vindo ao Clube dos 545. Hoje vamos fazer a nossa meditação no capítulo 12 de Números. Vamos falar sobre algo que é comum no dia a dia: ciúmes e rebelião. O que acontece nesse capítulo? Vamos dar uma olhada? Em Números 12, 1 e 2, diz assim: Miriam e Arão falaram contra Moisés, por causa da mulher cuxita que este havia tomado, pois ele tinha tomado uma mulher cuxita. E disseram: Será que o Senhor falou somente por meio de Moisés? Será que não falou também por meio de nós? E o Senhor ouviu o que eles disseram. Moisés, segundo o escritor John Maxwell, era um líder inesperado. Não há qualquer registro de que nos primeiros 80 anos, da sua existência, ele tenha liderado pessoas. Mas Deus não escolhe pessoas segundo os critérios humanos, mas segundo seus próprios critérios. Moisés viveu 40 anos no Egito e depois mais 40 anos em Midian, depois que ele assassinou um homem no Egito, querendo fazer justiça com as próprias mãos, um homem que estava sendo espancado por um egípcio, mas depois Faraó descobriu e ele acabou fugindo. Agora, nessa segunda fase da sua vida, dos 41 a 80 anos em Midian, longe dos holofotes ali do império, uma vida cercada de status, de muitos compromissos, ali em Midian, como pastor, ele pôde ser tratado, de um homem que era impaciente, irado, iracundo, um homem assassino, ele se tornou um homem manso, um homem temperado, um homem pacífico. Se tornou um homem humilde e sábio. Mas de repente o Senhor o chama no meio de uma sarça e ele se vê liderando uma multidão, ele não sabe o que fazer. Mas ele vai crescendo como líder no meio dessas lutas e desses conflitos. Ele não se sente preparado, mas o Senhor está ao lado dele. Enquanto para outras pessoas Deus falava por meio de enigmas, sonhos, visões, com Moisés ele falava face a face, ou seja, Deus tinha um tete-a-tete com ele, uma conversa ampla e longa, cheia de detalhes. Deus diz, a respeito de Moisés o seguinte: ele é fiel em toda a sua casa. Moisés é uma espécie de mordomo de Deus, um homem de confiança, a quem Deus, como proprietário, entrega tudo e todos para cuidar. Moisés tinha acabado de enfrentar as murmurações do populacho, mas agora as murmurações vêm de dentro da sua própria casa. O seu irmão Arão, sumo sacerdote, e a sua irmã Miriam, a profetisa, se levantam contra ele para falar do seu casamento. Ou seja, na verdade não era sobre o casamento. Moisés casou ali com uma segunda mulher, uma mulher cuxita, provavelmente uma estrangeira etíope, e ela pode ter sido alvo realmente de discriminação racial, por não pertencer ali à linhagem do povo de Deus. Mas o problema, gente, não era este. O problema era os ciúmes de Miriam e Arão pela posição de liderança de Moisés. Eles desejavam a posição dele. Levantaram em arrogância e falaram aquilo que já estava tomando conta dos seus pensamentos. Eles se compararam a Moisés como se ele se sentisse maioral, mas na verdade é eles que estavam se sentindo diminuídos, eles que queriam a posição de Moisés. Tiveram inveja de Moisés, por isso se levantaram em rebelião. E a afronta deles não era apenas contra Moisés, mas quem tinha escolhido Moisés, que era Deus. E por isso, o próprio Deus castigou Miriam, por ter liderado essa reclamação. A gente pensa que ela liderou porque o nome dela surge primeiro na história. Alguns dizem que Arão não foi castigado porque era sumo sacerdote e precisava continuar o trabalho do tabernáculo. De qualquer forma, a lição foi aprendida. Miriam ficou leprosa e Arão teve que clamar a Moisés pedindo a ele que intercedesse em favor dela. E ela foi curada. Sabe, mesmo sendo curada, ela precisou passar pelo período de purificação. Ela foi afastada uma semana e ficou fora do arraial. O que está em acordo com também o costume da família. Quando uma criança se rebelava, ela precisava ser disciplinada e ela também passava esse tempo fora do arraial. Líderes podem e devem ser corrigidos quando de fato estão errados, mas é preciso fazer isso de maneira bíblica, com respeito, com temor ao Senhor.
Agora, é muito sério quando alguém se levanta para condenar um líder sem provas, né, para acusá-lo, né, sem qualquer testemunho. E às vezes ele não se coloca à frente, como Miriam se colocou, né, dizendo diretamente o que pensa, mas ele costuma usar o subterfúgio de falar, né? Ah, está todo mundo dizendo, as pessoas estão reclamando. Pelo menos Miriam foi direta. Quando nós pecamos contra um líder, precisamos lhe pedir perdão e restituir o que lhe causamos de dano. Se este conflito acontecer em público, o perdão também precisa ser feito em público. Precisamos ter ciência, né, do pecado que foi cometido para poder solucioná-lo. Sabe, todo pecado tem consequências. E apesar de Deus nos perdoar e os irmãos também, isso pode trazer sérias punições. Por isso a lição é: cuidado antes de falar, cuidado antes de acusar, sem você saber do que você está falando. Amém? Você recebe essa palavra de fé? Vamos orar juntos. Ah, Deus, nos livre de falar mal contra o nosso irmão, nos livre de apontar o dedo contra os nossos líderes, sem saber de fato o que está acontecendo. Mas se for preciso também, nos dê graça e sabedoria como igreja, para entender, Deus, que nenhum pecado, Deus, ele fica oculto e todo pecado precisa ser corrigido, precisa ser tratado, Deus, da melhor maneira. Se privado, nós vamos corrigir em privado, se em público, nos ajude, Senhor. Nós queremos a tua direção. Assim nós oramos, amém e amém. Glória a Deus por mais essa meditação. Então fica assim, eu oro por você, você ora por mim, estamos juntos com Jesus. Um forte abraço.